Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje nós vamos falar sobre direito empresarial, sucessão familiar, direito previdenciário e trabalhista. Para isso, eu recebo o advogado Vitor Ferreira de Campos, a quem eu agradeço pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Eu que agradeço o convite, Daniel, e a todos. Perfeito, para começar a nossa entrevista, muitos assuntos para tratarmos, mas eu sempre gosto que os nossos convidados se apresentem. Contem por qual razão eles decidiram escolher essa carreira. No seu caso, o direito. Geralmente, advogados escolhem a carreira estimulados pela família. Foi o seu caso, doutor? Existem duas formas muito importantes para alguém decidir a sua própria carreira. Alguns com a influência familiar. No meu caso, foi decisão própria, desejo. Acredito que aquele que vai escolher a carreira do direito e propriamente da advocacia, ele desenvolve essas habilidades desde a adolescência. Espírito, de investigação, de inconformismo com a vida, buscando respostas para as quais ele não tem, mas ele sempre tem alguma forma de questionar. E então foi algo do próprio desejo. Eu quis ser advogado, eu quis desenvolver a carreira do direito, eu escolhi isso, batalhei bastante para entrar na universidade pública, que eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Entrei em 2006, me formei em 2010, porém estagiando desde o início da graduação, desde 2006, quando eu comecei o curso de Direito pela UEL, eu já iniciei o estágio, que me deu a prática, que tive várias possibilidades de aprender como funciona uma empresa, como funciona a questão da ação judicial, um aprendizado que todo jurista precisa ter. Não dá para você se formar e simplesmente agora que eu vou adquirir a experiência jurídica. Não, você precisa ter desde a graduação. É extremamente importante. Então a escolha foi algo pensado por mim. Não houve influência familiar, eu sou advogado, entre a família, eu sou advogado que escolheu ser advogado, ter o próprio escritório e seguir a carreira do direito na advocacia. Doutor Vitor, o senhor atua na região de Londrina, no Paraná, importante cidade do estado do Paraná. Após a conclusão da universidade, bacharel em Direito, foi atrás, naturalmente, da licença junto à Ordem dos Advogados do Brasil para conseguir atuar no mercado. Como foram esses primeiros passos como advogado com autorização para trabalhar? Desde a graduação, você que quer ser advogado, que seguir a carreira da advocacia, precisa estar focado no exame da ordem. O exame é indispensável, ele é necessário. A gente sabe que precisa ter uma licença adequada e para isso as pessoas precisam, os advogados, que a gente tem muito advogado no Brasil, precisa ter, desenvolver as habilidades necessárias, as habilidades práticas. Ele está cuidando do projeto de vida do cliente. Ele está cuidando do projeto de vida e muitas vezes que aquelas pessoas estão esperando uma resposta da justiça e o advogado está ali, como estabelece a lei, como estabelece a Constituição, como indispensável nessa visão da justiça. E nesse sentido, para advogar, desde a graduação também já desenvolvi essas habilidades, ingressei, logo na sequência da graduação já passei no exame da ordem e já segui minha carreira. Claro que, evidentemente, no início da carreira, utilizando espaços de outros escritórios, porém, desde o início, quando eu obtive a carteirinha da OAB, que aí foi em junho de 2011, eu já segui com o meu próprio nome. O escritório físico é algo que também para a gente buscar uma reflexão. O advogado, até mesmo em razão da pandemia, a gente sabe que o escritório físico hoje ele é quase inexistente. Alguns escritórios nem mais estão atuando como um espaço físico. Então, o advogado, o escritório, você busca o seu projeto pelo que você é, pelo profissional que você desenvolve. E desde o início de 2011 até agora, sempre desenvolvendo pelo meu próprio nome, buscando o crescimento da minha carteira de clientes. E o mais importante que o advogado precisa desenvolver dentro dos princípios éticos é reputação. Aquele cliente que te procura lá no início da sua carreira é o cliente que fideliza com você. Então, hoje, essa é a minha visão que eu entendo ser
é importante nessa carreira é reputação. Um advogado tem que ter reputação e se guiar pelo que estabelece o Código de Ética da OAB, transparência, e essa é a visão que eu tenho. Perfeito. Então, depois dessas experiências no mercado jurídico, em outros escritórios, o senhor decidiu, então, fundar e criar o seu escritório, que inclusive leva o seu nome, Vitor Ferreira de Campos. Então, eu queria me aprofundar e conhecer um pouco mais do seu escritório. O senhor é especializado em planejamento empresarial familiar, direito trabalhista e previdenciário. Quais são as especialidades que o senhor é mais demandado? Quem são os clientes que procuram o escritório? Os clientes que procuram pessoas físicas e empresários. Vamos dizer, o cliente ele procura em razão... Infelizmente, a gente sabe que o cliente ainda procura o escritório em razão de um problema. Uma situação que surgiu, que era inesperada, uma vez que ele não buscou um planejamento de vida, ele procurou advogado para tentar remediar aquele problema. O que a gente sabe na prática do direito, que é um tormento, é um prejuízo. Então, basicamente, nas áreas clássicas do direito eu sempre fui procurado. Direito de família, direito das sucessões, direito civil, direito do consumidor, né? Direito do trabalho. Então, o cliente ele não sabe dimensionar se aquela situação é uma demanda trabalhista ou empresarial. Muitas vezes ele procura, eu vou ligar para o meu advogado. E ali ele resolve os problemas. E o que tem sido diferencial agora, principalmente no escritório que eu estou atuando, inclusive com parcerias multidisciplinares, parcerias que atendem à visão do planejamento empresarial, familiar, conforme a gente mencionou, essa visão diferenciada. Nós precisamos refletir o formato de vida dos projetos de vida e de carreira. E a pandemia, inclusive, tem sido muito importante para que as pessoas reflitam suas vidas, suas carreiras, seus projetos. E isso que eu ofereço diferenciado no escritório. A gente faz uma análise diagnóstica daquele caso, seja a pessoa física, porque a pessoa física também pode ter patrimônio. A pessoa jurídica pode ter patrimônio. Então, uma das visões do nosso escritório, inclusive, é a visão de gestão patrimonial, é buscar elementos para que aquele cliente tenha uma salvaguarda jurídica, não espere o litígio, não espere instaurar um conflito. Muitos, né, inclusive em outras entrevistas aqui no programa, eu já destaquei isso, muitos não sabem os regimes que estão vinculados às suas relações pessoais, matrimoniais, convivem em união estável e desconhecem o regime jurídico que se aplica à união estável. Muitas vezes não pensam num planejamento desse legado de patrimônio que adquiriu durante a vida, não pensam num testamento, não pensam numa situação que pode ser vista, não pensam numa consultoria. Em parceria que eu tenho um grande economista que atua comigo lá em Londrina, em parceria também. A gente busca soluções jurídicas dentro dos princípios éticos, indicando cada qual as suas profissões, as suas habilidades, mas o cliente ele procura o advogado. E quando ele me procura, eu ofereço para ele um leque, né, de produtos adequados para que ele possa visualizar algo diferenciado. O planejamento tem sido esse diferencial. Mas falar em planejamento empresarial familiar, falar em sucessão, parece, aos olhos de alguns, algo distante. Qual é o momento correto em buscar esse tipo de assessoramento, em buscar um advogado que possa auxiliá-lo nesse planejamento? Não existe um momento certo. Existe um momento de vida. Então, existe também aquela situação em que o herdeiro, ou até a pessoa adquire um patrimônio advindo de um pai, de uma mãe, de uma família, uma herança que é desconhecida. E aí, ou então ele abre aquela empresa e do nada aquela empresa, aquela startup cresce. E esse crescimento, aí ele começa a namorar, ele começa a desenvolver suas habilidades próprias da carreira ao mesmo tempo, ele resolve, né, vamos resolver conviver em união estável, ele nem sabe que ele está convivendo em união estável. Se nós falarmos sobre o regime de união estável, nós teríamos que ter uma entrevista para discutir esse tema. E simplesmente ele começa a adquirir patrimônio. Não sendo a outra parte também adquirir patrimônio conjunto. Os regimes, a lei protege exatamente essa visão real de que um casal que adquire patrimônio conjunto tem que ter salvaguarda conjunta pelo regime de comunhão parcial de bens, como ocorre, por exemplo, dentro da união estável. Mas o casal também pode se precaver buscando remédios jurídicos de planejamento. Vamos escolher qual que é o melhor regime para a gente, vamos fazer uma escritura, vamos resolver esse patrimônio através de um testamento, vamos ter filhos também. E muitas vezes as situações
de vida que a pessoa não pensa, depois gera aquele conflito, gera aquela instauração do conflito, do problema jurídico e, consequentemente, a ação judicial, que é um verdadeiro tormento, porque depende, o Poder Judiciário está abarrotado de processos. É um equívoco entender que o Poder Judiciário atenderá essas demandas. Então, essa visão de planejamento não tem momento. Eu preciso despertar esse desejo de resolver a minha vida e ter um advogado que vai ter essa visão junto comigo para a gente fazer um trabalho conjunto. O cliente, quando ele me procura, eu sempre converso na primeira reunião. Daqui para frente você vai ser um parceiro. Porque você tem que me subsidiar as informações adequadas, eu vou atender de forma ética e você vai me trazer os subsídios necessários para que eu atenda a sua demanda. Inclusive de forma transparente, porque você vai precisar, e eu vou precisar contar com a sua transparência e você também precisará ter essa salvaguarda da minha parte. Então não existe um momento certo, existe um momento de despertar vontades. E, consequentemente, a gente pensa no planejamento para despertar essa vontade de resolver esses problemas e ter uma visão diferenciada. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que o planejamento, deixar para sempre para o último dia, infelizmente as pessoas ainda precisam ter um pouquinho dessa mudança de cultura para que as coisas possam desenvolver de uma forma melhor. O senhor tocou num ponto muito importante, porque as pessoas físicas e, eventualmente, as jurídicas, as empresas, acabam chamando um advogado, contatando um advogado ou contratando um advogado justamente quando aparece um problemão. E aí o advogado atua como uma espécie de bombeiro, apagar aquele incêndio, resolver aquela demanda pontual. Na avaliação do senhor é fundamental, então, a parceria permanente daquele indivíduo, daquela empresa, com o advogado para evitar esse tipo de problema. Seria a prevenção justamente para aqueles problemas. Então, essa pode ser uma boa saída para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa, tanto a pessoa física quanto o empresário. Geralmente, quando você, advogado, atende uma empresa, você está atendendo um empresário. Você está atendendo uma gama de pessoas que pode ser uma empresa individual, como pode ser uma sociedade, com vários sócios, com vários problemas jurídicos, com várias situações familiares não pensadas. E não existe um momento certo para isso. Existe um momento, como eu disse, de despertar vontades. Mas a empresa também precisa entender isso. De repente, um sócio, a falta de um acordo de sócios bem pensados, como que vai se resolver uma hipótese de divórcio de um dos sócios? Vai se instaurar um processo de divórcio e, consequentemente, todo mundo ser citado para participar de um processo que não imaginavam a existência disso, por um equívoco, uma falha, talvez, numa cláusula contratual. A forma como foi feita a abertura dessa empresa, posteriormente esse sócio casa, como a gente mencionou, e não pensa a salvaguarda jurídica, existe aquele momento que se o sócio ou o empresário, aquele que está se destacando em qualquer área de atuação, seja uma pequena ou uma grande empresa, ele tem que buscar o advogado como um parceiro. Ele tem que buscar o advogado, que a gente sempre fala, quem atua na área preventiva sabe o que eu estou falando, ele tem que ver que o advogado ele é um investimento. Ele é um investimento para a empresa, é um investimento para a vida dele. Porque geralmente o sócio ele te contrata por uma situação da empresa, mas depois você fideliza e vai atender também a pessoa física desse sócio. A situação depois ele indica, tem uma situação do meu filho, tem uma situação a gente precisa resolver um problema ali de herança, precisamos resolver um problema lá de um patrimônio que está ali parado, uma situação que remete a outros problemas. Só que geralmente quando a gente procura para remediar, como você mencionou, parece ser um bombeiro e você não vai conseguir apagar esse incêndio. O próprio tribunal muitas vezes ou o próprio juiz indica, faça um acordo. E vai você explicar num litígio, faça um acordo que é bom caminho, você vai perder o seu patrimônio. Então quem pensa no planejamento, ele já tem uma mudança de pensamento, porque ele não quer ter esse problema. E é essa visão, seja homem, seja a esposa, seja o marido, seja o sogro, a sogra, a família, porque as empresas também familiares, existem empresas de primeira, segunda, terceira geração. Sim, sem dúvida. Então precisa também se pensar nisso. Como que vai ser a transmissão primeira, segunda? Será que o herdeiro tem condição de assumir? Ou não é o caso de buscar uma equipe multidisciplinar que faça até uma capacitação, um treinamento para que ele possa assumir essa empresa? Ou haja a possibilidade de se indicar, através do acordo de sócios,
que haja uma empresa, um administrador profissional para aquela empresa, para que ela continue e perpetue. Ela tem uma função social, ela gera empregos. Temos que pensar nos empregos também dessa empresa. Então, é um investimento e o advogado tem que estar ali atento a isso. É isso aí, eu estou conversando com o Dr. Vitor Ferreira de Campos. A pauta hoje é planejamento empresarial familiar. Doutor, o senhor mencionou que a pandemia acabou acelerando alguns processos. De fato, observamos isso em vários segmentos, né? Agora, eu também pude reparar que houve uma mudança na relação do advogado com o cliente e também do advogado com o Poder Judiciário, justamente por conta da pandemia e com a aceleração no uso das ferramentas digitais. Eu gostaria de escutar um comentário do senhor em relação a essa nova realidade, se podemos chamar assim, e o quanto isso tem ajudado a tornar mais eficiente essa relação. Daniel, temos visto também alguns termos da advocacia 4.0, 2.0, depende do autor do livro, mas na verdade nós temos visto um novo normal na advocacia também. Uma advocacia que é pujante de soluções imediatas, porque a tecnologia trouxe desafios para resoluções imediatas. Hoje você tem condição de atender no Brasil inteiro, um advogado tem condições, sim, de atender no Brasil inteiro, através de meios tecnológicos, desde que estabelecidos com os princípios éticos transparentes, código de ética da OAB, apesar de haver necessidade de algumas alterações em relação à questão de publicidade, entre outras questões afetas à atuação do advogado, ele tem condição hoje de atender em qualquer estado da federação. Ele tem uma condição de atender através de um WhatsApp, ele tem condição de atender o seu cliente através da hora técnica devidamente bem remunerada, porque as coisas precisam ser controladas, senão também a gente precisa também entender que não pode haver um trabalho em excesso, tem tudo a haver uma organização da rotina desse advogado, mas o empresário, ele não espera o empresário, o cliente, pessoa física, normal, ninguém mais espera, com alto volume de concorrência no mercado jurídico, alguém que vai ligar para ele, nem vai atender esse telefone e vai pedir para a secretária agendar um horário daqui 3 semanas para falar com esse cliente. Acabou. Quem pensar nesse formato, que antigamente se falava formato clássico da advocacia, fale com a minha secretária, agende um horário, acabou. É melhor repensar se quer seguir na advocacia. A advocacia hoje, o cliente, ele é visto realmente, e eu falo isso para todos os meus clientes, vocês são meus parceiros, e eles podem contar comigo. Eles mandam, muitas vezes eu atendo via WhatsApp, ele está precisando, ou então é um cliente que me paga de uma forma mensal, ele espera que eu tenha uma visão rápida, ele espera que eu atenda de uma forma rápida, satisfativa. Muitas vezes ele procura por um problema, então ele quer ter uma solução rápida. Então os meios tecnológicos, né, eles servem exatamente para estreitar, independente da distância, o atendimento do advogado com o cliente. E essa visão do novo normal da advocacia. A pandemia, nesse sentido, ela, vamos dizer, acelerou, né, anos em poucos meses. Sem dúvida. E certamente, né, a gente já sente isso, uma mudança cultural no formato de trabalho, seja no home office, seja outros formatos, mas principalmente o estreitamento. Hoje eu atendo, né, faço uma reunião com o cliente, a gente faz no Zoom, ou marca no Google Meet, ou faz em outras plataformas. Você atende o cliente, né, e ele, até mesmo por questões de segurança, de saúde pública, ele se sente muito bem atendido, porque ele também não... ainda que eu tenha um escritório em Londrina, no centro de Londrina, com toda a condição de fazer um atendimento, de acolhimento ao meu cliente, é da vontade dele ou não ir para o escritório. Doutor Vitor, como desdobramento ou consequência dessa tendência de utilização de ferramentas digitais, muitos profissionais têm utilizado as redes sociais para se comunicar com seus clientes ou mesmo para compartilhar conhecimento. Que avaliação o senhor faz desse movimento? A gente precisa, Daniel, primeiramente desenvolver o que é publicidade e o que é autoridade dentro da rede social. Publicidades, existe uma certa, inclusive a OAB está atuando, visualizando alguns abusos, e eu tenho uma visão muito conservadora em relação a isso. Eu particularmente entendo que o advogado não deve fazer publicidade dentro da rede social, ele tem que ter todas as salvaguardas que estabelecem exatamente essa autoridade, ele tem uma reputação a zelar como advogado.
Mas ele pode utilizar a rede social de uma forma que seja ética e não existe nenhum impedimento que estabelece a OAB para isso, para que ele possa compartilhar conhecimento, ele possa compartilhar seus artigos acadêmicos, aqueles que atuam na academia, eu atuo na academia também, e também os artigos que não são acadêmicos, os informativos. O cliente, ele fideliza sim, mas ele também busca a confiança. E o advogado, muitas vezes, ele transmite essa confiança através de uma rede social. Não é postando questões particulares. Você tem uma rede social particular, nada impede você postar alguma coisa pessoal dentro do seu ambiente pessoal, mas um profissional é indicado que tenha uma página própria, né, profissional do seu próprio escritório, saber exatamente separar a vida pessoal da vida profissional. E o cliente, você pode muito bem, né, eu mesmo sou colunista num portal jurídico nacional, com bastante artigo desenvolvido, inclusive sobre temas que a gente está conversando hoje nessa entrevista, e isso é perfeito. O cliente, muitas vezes, ele vai até ganhar mais confiança se ele fizer uma leitura, até no atendimento, muitas vezes que eu faço, olha, tem um artigo que eu postei recentemente na rede social, eu gostaria, antes de você até para você ganhar confiança no que você vai fazer, porque eu estou lidando com o seu projeto de vida, eu quero que você tenha essa confiança em mim, leia um artigo, veja, porque eu também trabalhei, eu desenvolvi hora técnica para aquela pesquisa. Eu sou muito rigoroso nisso. Nós não podemos desenvolver uma postagem de uma lei revogada, de uma lei que não está mais... Né? A gente não pode desenvolver algo na rede social de uma medida provisória que não existe mais. Tem que ter todos os cuidados. O advogado, ele nunca para de estudar. Ele está sempre estudando. Então, o cliente sempre chegará para você com uma situação nova. O mundo é isso, ele é novo, é evolução diária. A pandemia mostra exatamente isso. Então, realmente, a rede social pode e faz. E no meu caso, eu não sou um grande impulsionador das redes sociais. Eu quero que o meu cliente, já que eu faço um atendimento personalizado, que esse sim esteja na minha rede social. Nada impede que tenha outros, né, que tenham interesse também em ingressar. Mas o meu foco é trazer essa empatia para o meu próprio público. E é isso que eu trabalho na rede social. Isso mesmo, doutor Vitor. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse, pelo menos na avaliação, e a sua visão sobre a advocacia em 2021. O que podemos esperar, especialmente quando tratamos de planejamento empresarial familiar? Perfeito, Daniel. 2021 será um ano, né? Eu acredito que após a vacina, a questão da pandemia estar mais regularizada, essa situação que nós estamos vivendo, certamente muitas questões jurídicas não resolvidas de 2020 ou até anteriores, porém objeto de uma reflexão dos projetos de vida das pessoas, suas carreiras profissionais, mudanças repentinas nas carreiras profissionais, né, demandarão atuação do advogado. E no planejamento empresarial, como eu disse, é uma sementinha que você tem que plantar. E eu faço isso e eu utilizo exatamente essa visão. Eu não me canso de falar disso. Planejamento. Pensa de uma forma preventiva que você terá uma redução, inclusive até entre a gente falando mesmo para todos que estiverem assistindo, redução até de honorários em relação aos custos que um empresário pode ter e prejuízos que ele pode ter decorrência de um litígio. A pandemia, graças a Deus, a gente pode falar dessa forma, né, o Poder Judiciário já estava utilizando sistemas eletrônicos. Já estava preparado para o sistema eletrônico. Mas o sistema eletrônico, o Poder Judiciário, não vai atender todas as demandas. Então é importante que as pessoas repensem que o planejamento evita até mesmo a instauração de um processo na esfera judicial. Então essa é a visão que eu tenho. Perfeito. Eu conversei com Vitor Ferreira de Campos, advogado especializado em planejamento empresarial familiar e também direito trabalhista e previdenciário. Doutor, muito obrigado pela participação, pelas informações compartilhadas. Desejo muita sorte e sucesso e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite do programa. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo Empresários de Sucesso Ícones.